Bom, nós tivemos a informação no início da noite de ontem, noticiamos ontem à noite no nosso portal e agora pela manhã estamos repercutindo essa questão de que a Polícia Civil prendeu 3 indivíduos em flagrante por tráfico de drogas aqui em Tupã-Aretã. Há pouco nós tivemos o plantão da Brigada Militar, em que a soldado PM Luma também nos trouxe detalhes aí com relação à ação que a Brigada Militar também esteve junto com essa atividade aí, né? E nós temos contato agora com o delegado Adriano de Rossi, que está junto à delegacia aqui de Tupã-Aretã e que também nos passou as informações com relação a essas ações aí, pode nos dar um pouco mais de detalhes, uma vez que foi uma apreensão de uma quantidade significativa aí de drogas, mas também pessoas que eram foragidas e objetos que tinham sido furtados no final de semana aqui em Tupã-Aretã. E está repercutindo muito essa notícia aqui no nosso portal, tem milhares de pessoas aqui repercutindo, elogiando aí a ação tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar. Para a gente ter um pouco mais de detalhes, convidamos o delegado Adriano, ele está ao telefone, ele pode nos ampliar essas informações. Delegado Adriano, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, delegado? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. Tudo bem, Miguel, tudo bem. Satisfação de ouvi-lo num dia em que a gente tem boas notícias aí com relação a ações dos órgãos de segurança, a Polícia Civil e a Brigada Militar. Por parte da Polícia Civil, delegado, o que o senhor pode nos trazer de informações com relação a como vocês chegaram a esses indivíduos, de que forma foram apreendidos e a sua avaliação da prisão dessas pessoas e dos produtos ali também presos? Desses 3 indivíduos aí, na verdade no carro haviam 4 indivíduos, né? Desses 4, 2 a gente já vinha monitorando há um certo tempo aqui em Tupã-Aretã. A gente sabia que tinha um foragido bem de altíssima periculosidade lá, oriundo de Cruz Alta, foragido do presídio de Cruz Alta, inclusive suspeito de um roubo ocorrido, acho que mês passado, no interior de Tupã-Aretã. E então a gente já vinha monitorando eles, inclusive essa guria também que foi presa em flagrante por tráfico, a gente já vinha também monitorando que estaria vendendo drogas ali na Cóbia, na terra. Então a gente já vinha fazendo esse monitoramento. E nesse final de semana ocorreu aí uma sucessão de furtos aí em sequência, uma coisa que fugiu meio que da habitualidade, até porque esse ano a gente teve um aumento dos furtos na cidade, e desde que a gente prendeu no início do mês passado um indivíduo aí que estava, enfim, sendo um autor contumaz, teve uma queda acentuada dos furtos na cidade, assim, ó, olha, todas as ocorrências passam aqui por mim, pelo menos o que é registrado, né? Uhum. Obviamente, se a vítima não registra, a gente não tem como ter uma noção. Então, do que é registrado, posso dizer que houve uma queda, assim, de 90% do que vinha sendo, do que vinha ocorrendo com a prisão desse indivíduo. Então, com esse final de semana aí, com esses furtos assim em sequência, chamou a atenção, e a gente tinha essas suspeitas aí que apontava para esse casal. E a gente ficou sabendo também que esse casal também ficou sabendo que eles estavam sendo visados em virtude disso e que estavam planejando sair da cidade. Então foram feitas diligências, e numa dessas diligências aí na rua foi visualizado esse veículo por policiais civis aqui da delegacia, e como havia mais pessoas no interior do veículo, foi solicitado o apoio da Brigada Militar, que, como sempre solicita, sempre de imediato atendeu a nossa solicitação aí e fez essa abordagem nesse veículo aí e fez a prisão. Bom, o senhor comentou que eram 4 pessoas, 3 foram detidas, uma foi ouvida e solta? A princípio sim, porque é o seguinte, o que se apurou, assim, ó, o casal aqui de Tupã, esse foragido de 44 anos, e a guria de Tupã, a gente já vinha investigando eles por tráfico de drogas, então ok, né, então a princípio também essas drogas eram deles, isso não tinha o que se duvidar. Em relação aos outros 2, durante que a feitura do flagrante, a gente começou a apurar. Então, a gente sabia a gente nem sabia que tinha, esse indivíduo, assim, enfim, também era foragido, né, também estava junto, ele chegou nos últimos dias aí, a princípio também para
para colaborar aí na venda de tráfico. Também tem antecedentes por tráfico de drogas, esse outro indivíduo também foragido do presídio de Cruz Alta, e a princípio essa guria é a companheira desse foragido. Então, assim, a gente apurou que ela não sabia desse transporte dessa droga nesse carro, e ela não tinha um vínculo direto com esse casal aqui que estava em Tupã. Então, a princípio, ela foi ouvida e liberada. Esses produtos que foram recuperados não estavam no veículo, os produtos de origem de furto, foi encontrado em outros locais? Não, a grande maioria ali estava dentro do veículo. Ah, estava dentro do veículo. Em diligências complementares foram localizados depois na casa da guria e depois em um outro local. Mas assim, a grande maioria, 80% praticamente, ali estava dentro do veículo. Esses produtos que estavam ali não foram roubados por eles, foram outras pessoas que entregaram em troca de droga? Não, olha, Miguel, assim, pela quantidade de produtos, acho... A gente trabalha assim, geralmente geralmente tem duas linhas, né? Ou o indivíduo que cometeu o furto ou ele é receptor. Uhum. Às vezes, a gente não tem como dizer assim, 100% de certeza que aquele indivíduo cometeu o furto em virtude de várias peculiaridades. Mas assim, pela grande quantidade de coisa com eles, dos furtos, sim, me permite concluir, e não só em virtude disso, mas também de outras informações que nós temos, que eles sim são responsáveis, esse casal é responsável pelo furto. A gente acredita que eles tiveram ajuda de mais um, mais dois, enfim, mais de outras pessoas, mas eles estão sim envolvidos no furto. Perfeito. Que tipo de objetos eram e os proprietários podem identificá-los? Teve TV, teve roupas, teve produtos de beleza, teve cobertores, enfim, uma gama enorme de produtos aqui apreendidos. O senhor tinha registro desse tipo de furto aí ou não? Sim, eles foram feitos registro aqui no início da semana. Uhum. Todos na segunda-feira foram feitos, o furto ocorreu no final de semana. No final de semana, e o registro foi feito na segunda-feira. Então é muito provável que os proprietários consigam recuperar boa parte dos seus produtos. Sim, como nem todos, grande parte dos produtos não foi recuperada, o que indica também que existam um ou outros indivíduos também que tenham cometido furto. Então, geralmente é uma divisão, né? Uhum. Quando eles cometem furto, há uma divisão entre eles. Perfeito. E aí eles cada um fica com uma parte do produto do furto, e aí cada um dá seu destino. Como não foi recuperado tudo leva a crer que teve mais um ou outro indivíduo, enfim, que participou, e talvez tenha dado tempo, enfim, deles terem vendido algum produto, enfim, dependendo do produto eles consigam vender. Muito bem. Na sua avaliação, com a prisão que o senhor disse que teve há poucos dias de um outro autor de furtos e agora dessa quadrilha, deve diminuir sensivelmente os furtos e os roubos em Tupancetá? Na verdade, sim, Miguel. Foi até meio... a gente não esperava que esse indivíduo, assim, fosse para esse caminho do furto, né? Enfim, não era uma coisa que... na verdade, a gente nem estava investigando ele por isso. Ele estava sendo investigado por 2 delitos, tá? Esse indivíduo de 44 anos, que era tráfico de drogas e esse roubo ocorrido no interior. Então era isso que ele estava sendo investigado. Por furto, a princípio, ele não estava sendo investigado. Então meio que nos surpreendeu em relação a isso. Então acho que foi uma coisa bem atípica assim, por parte deles terem feito isso, enfim. Então acredito assim que o número de ocorrência de furto tende a continuar na sua normalidade, que é o que ocorreu realmente no final de semana foi uma curva ali, sabe, na linha
do cometimento desse tipo de delito na cidade. Sem dúvida. Delegado Adriano, parabéns ao senhor extensivo, aos seus colegas aí da Polícia Civil e também à Brigada Militar de Tupanciretã, que em conjunto agiram ontem e tiveram essas detenções, essas prisões, e pegando um grande volume de produtos também, bastante produtos oriundos de furtos e de roubos. E é claro que a gente fica mais aliviado com isso, mas com a certeza de que o trabalho permanece e que a constância dos senhores na segurança é fundamental para que possamos ter um dia a dia mais tranquilo e mais seguro aqui no Tupanciretã, e sempre apoiando essas suas colocações no sentido de que as pessoas registrem as ocorrências para que os órgãos de segurança possam ter ciência da realidade do nosso dia a dia e dar a devida atenção quando houver necessidade, como aconteceu nesse fato na tarde de ontem. Novamente, parabéns, delegado. Nosso microfone é à sua disposição. Se há algo mais que o senhor gostaria de colocar em seu nome, em nome da Polícia Civil, por favor, fique à vontade. Não, novamente, assim, agradecer o apoio da Brigada Militar, né, que ultimamente vem nos dando sempre um apoio imprescindível aqui, porque como a gente tem poucos policiais aqui, a gente, em certas ações, a gente precisa do apoio deles e eles sempre estão bem solícitos. Então, novamente agradecer aqui a Brigada Militar e dar os parabéns também para os policiais civis também, que em diligências de rua e em serviço de inteligência conseguiu identificar essa fuga desses indivíduos aí para uma outra cidade e conseguiu lograr em passar essa informação para a brigada, enfim, e resultar na prisão deles e na apreensão dessa droga e desses produtos furtados. Um abraço, delegado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. 10h38, o delegado Adriano de Rossi, delegado aqui do Tupanciretã, que nos trouxe um relato aí ampliando essas informações com relação a essa ação que a Polícia Civil e a Brigada Militar do Tupanciretã realizaram na tarde e noite de ontem e que resultou na prisão de 3 pessoas, né? Em flagrante, uma mulher de 27 anos, 2 homens, um de 44 e outro de 27 anos, por tráfico de drogas, e também foi apreendido um veículo, né? Que inclusive tentou fuga, né? Quando a Brigada Militar foi abordar, o veículo tentou fugir e se envolveu num acidente, capotou no bairro Gaúcho ali, onde foi possível então a brigada prendê-los e a Polícia Civil fazer toda a apreensão também, uma porção de cocaína pesando cerca de 80 gramas, 2 porções de crack em torno de 27 gramas, uma porção de maconha pesando 47 gramas, 5 tijolos de maconha com mais de 4 quilos, 4,135 quilos, 6 chaves Misha, né, aquelas chaves que são usadas para entrar em residência, para arrombar, diversos objetos furtados no final de semana aqui em Tupanciretã, né, o homem de 44 anos era foragido do Presídio Estadual de Cruz Alta, tinha um revólver calibre 38, furtado, municiado com 5 munições, havia um casal, né, um homem de 29 anos, foragido também do Presídio Estadual de Cruz Alta, e uma mulher de 21 anos que foi ouvida e liberada, né. Então tudo isso aconteceu entre a tarde e a noite de ontem aqui em Tupanciretã.